Uma semana após sair do governo, Elon Musk parte para a briga com Donald Trump nas redes sociais. Presidente ameaça cortar contratos e empresário pede impeachment do republicano. Casa Branca proíbe a entrada de cidadãos de 12 países no território norte-americano e restringe a chegada de outras 7 nacionalidades. Crimes de ódio contra judeus e muçulmanos têm alta histórica nos Estados Unidos. Comunidades se preocupam e pedem por proteção. Você vai ver também, oposição ultra-ortodoxa pressiona o governo de Benjamin Netanyahu e Israel pode dissolver o parlamento. Meu nome é Fabrício Naitz, e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, O JP Internacional já está no ar e a gente vai conferir o que aconteceu de mais importante na última semana, o que vai ser destaque na semana que vem, tudo o que acontece ao redor do mundo nesse nosso encontro aqui todos os sábados. A gente começa a edição dessa semana falando sobre a Justiça dos Estados Unidos, que indiciou um homem acusado de lançar bombas contra manifestantes que participavam de uma passeata pró-Israel em Boulder, no estado do Colorado. O homem de 45 anos e nacionalidade egípcia pode pegar uma pena de até 400 anos de prisão. E o caso reacendeu o debate sobre crimes de ódio no país, que passam por uma forte alta. É o que a gente vê agora na reportagem da Valéria Luizetti. Mohamed Sabri Soliman tem muitos problemas com a justiça. O egípcio, de 45 anos, foi preso após disparar explosivos contra manifestantes pacíficos que protestavam pela libertação dos reféns israelenses na faixa de Gaza. O caso aconteceu em Boulder, nos arredores de Denver, no estado do Colorado. Após ser detido pela polícia, o suspeito admitiu que queria matar todos os sionistas. Segundo os investigadores, Soliman vive há 3 anos nos Estados Unidos com a esposa e 5 filhos e estava no país de forma ilegal, depois de ter ultrapassado o tempo de permanência permitido para um turista e para um visto de trabalho temporário. Nos últimos meses, o homem fez treinamentos de tiros em uma tentativa de obter o direito ao porte de armas. Mas por não possuir o status de cidadão americano, ele mudou de ideia. Ao invés disso, o egípcio optou por utilizar coquetéis Molotov para executar o ataque. Em depoimento, ele confessou ter aprendido a fabricar os artefatos através de vídeos no YouTube. O planejamento do ato durou mais de 1 ano e foi adiado para que a filha mais velha pudesse se formar no ensino médio sem sofrer retaliações. Por sorte, as bombas não deixaram nenhuma vítima fatal, mas 15 pessoas acabaram ficando feridas, além de um cachorro. A esposa e os filhos de Soliman acabaram sendo presos e podem ser deportados do país, segundo o secretário de Estado Marco Rubio. A disputa, porém, deve parar na justiça. Pelo Tribunal do Colorado, o responsável pelo ato pode pegar até 400 anos de prisão. Já na esfera federal, ele pode ser condenado à prisão perpétua. O caso é o segundo grande ato de violência antissemita nos Estados Unidos em menos de 1 mês. Em 21 de maio, 2 funcionários da embaixada israelense foram mortos em Washington, quando deixavam o Museu Judaico da cidade. O atirador, identificado como Elias Rodrigues, de 31 anos, era morador de Chicago. Após os disparos, ele foi filmado gritando palavras de ordem e pedindo por uma Palestina livre. Nada disso é coincidência. Nos últimos anos, o número de crimes de ódio nos Estados Unidos teve um crescimento exponencial, principalmente após os ataques de 7 de outubro de 2023, quando Hamas invadiu o território de Israel. Segundo dados da ADL, a Liga Antidifamação dos Estados Unidos, só em 2024, 9.354 incidentes antissemitas foram registrados no país. Os números mostram uma alta de 5% em relação ao ano anterior, 344% de aumento em relação aos últimos 5 anos e 893% de aumento nos últimos 10 anos. A principal alta vem pelos casos de vandalismo e agressão, que subiram mais de 20%. Os incidentes foram registrados em todos os estados americanos, com destaque para Nova York e Califórnia.
Mas os crimes contra judeus não são os únicos que cresceram nos Estados Unidos. Em relatório divulgado em março, o CAIR, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, afirmou que os incidentes anti-muçulmanos e anti-árabes chegaram a 8.658 em 2024, 7,4% a mais que no ano anterior. O número é o maior registrado pela instituição desde o início da série histórica, em 1996. Segundo a pesquisa, a maioria dos casos envolve discriminação no trabalho, além de imigração e asilo. Um dos exemplos aconteceu na Flórida, em fevereiro deste ano. Na ocasião, 2 israelenses que estavam em um carro em Miami visitando a cidade foram baleados após serem confundidos com palestinos. O atirador era Mordechai Brafman, um judeu de origem israelense de 27 anos, que acabou sendo preso e acusado de tentativa de assassinato. As vítimas, que eram pai e filho, foram levadas ao hospital com ferimentos e sobreviveram ao ataque. Bom, para falar sobre esse assunto e outros aqui no JP Inter dessa semana, a gente conversa ao vivo com o professor de História Americana da Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, seja muito bem-vindo de volta aqui ao JP Internacional. Fabrício, sempre muito bom estar aqui com você e com todos os amigos aqui da PAN. Professor, queria começar te fazendo uma pergunta. A gente está acompanhando a reportagem da Valéria Luizetti. Ela menciona até esse caso que aconteceu lá em Miami. 2 israelenses que foram confundidos com palestinos acabaram sendo vítimas de tiro de um outro judeu. Ou seja, os nervos andam muito acirrados nos Estados Unidos. Isso parece um fato. De todos os lados, contra todas as religiões, todas as etnias, todos os credos. E isso é muito prejudicial, claro. Agora, por que os nervos andam tão acirrados por aí? Pois é, Fabrício, é um fenômeno transnacional, digamos assim, por uma série de motivos, mas o principal deles é outubro de 2024, de uma certa maneira, isso alimenta os ânimos políticos, a polarização nos Estados Unidos. Isso tem muito relação com o conflito que existe agora entre Israel e Hamas, e a forma como isso reflete na sociedade americana. Este é o tema das relações internacionais que mais aparece nas discussões nas ruas, entre pessoas, estudantes universitários. Se fala muito nisso, muito mais do que, por exemplo, no embate entre Rússia e Ucrânia, até pela presença maior de judeus, até pela presença de muçulmanos que têm representação no Congresso dos Estados Unidos, que tem uma presença massiva também nesse ambiente universitário, se tornou um tema que é parte da polarização, se tornou inclusive um tema na campanha eleitoral de 2024, acabou afastando, por exemplo, uma parte mais à esquerda do Partido Democrata da candidatura do Joe Biden, posteriormente também da Kamala Harris. Ou seja, isso tem relação com o que acontece neste momento no Oriente Médio, esse conflito e a forma como isso reverbera na sociedade americana. Agora, professor, a gente viu ali no levantamento da ADL, a Liga Antidifamação, que investiga, apura esses casos de crimes antissemitas, foi um aumento de quase 900% de crimes antissemitas, de incidentes antissemitas nos Estados Unidos em 10 anos, ou seja, desde 2015, no governo Barack Obama. De lá para cá se passaram 3 presidentes, Obama, Trump, Biden, agora o Trump novamente. Qual é o papel que o governo dos Estados Unidos tem desempenhado, às vezes até involuntariamente, nessas tensões, no aumento dessas tensões aí nos Estados Unidos? Existe uma culpa da Casa Branca também nesse ponto? É também uma culpa política e também da cultura americana por uma relação que existe entre aquilo que aconteceu em 2001, os ataques do 11 de setembro e o que isso significou também para a população muçulmana nos Estados Unidos, uma aversão muito maior ao que eles representam dentro de toda uma sociedade americana que se tornou mais avessa a pessoas que vêm de países árabes. Não é à toa que isso também reverbera na forma como Donald Trump faz a articulação com os países que têm banimento, né, da produção de vistos aos Estados Unidos. Na questão dos judeus, isso também tem relação com a histórica proximidade dos Estados Unidos com os governos de Israel, esses constantes embates com a faixa de Gaza, com Hamas e tudo o que isso representa, as contestações que existem
em ambientes acadêmicos, até mesmo na sociedade americana, eleitores considerados eleitores médios também, que incluem esse fator como relevante quando decidem por um candidato a presidente, uma série de fatores que incluem também a cultura dos Estados Unidos, principalmente desde o início deste novo século. Tá certo. O professor já volta a conversar aqui com a gente. Agora a gente vai dar uma olhada em outro assunto que também repercutiu nos Estados Unidos. De quinta para sexta-feira, o assunto que chamou a atenção de todo mundo foi a briga entre Elon Musk e Donald Trump. O agora ex-funcionário da Casa Branca não poupou palavras contra o presidente americano nas redes sociais, que também não deixou barato. A discussão começou por conta de um projeto fiscal enviado ao Congresso americano por Donald Trump, que promete um corte histórico de gastos. Segundo Elon Musk, porém, a medida iria aumentar o déficit das contas públicas do país, que supera a marca de 36 trilhões de dólares, e causar uma recessão no segundo semestre. As declarações foram mal recebidas pela Casa Branca. Trump rebateu e disse que a forma mais fácil do governo economizar dinheiro seria encerrar os contratos das empresas de Musk, além de acabar com os subsídios às companhias do sul-africano. Com as ameaças do presidente, as ações da Tesla despencaram, com queda de 14% na Bolsa de Valores, representando uma perda de 150 bilhões de dólares. Musk não deixou barato. O empresário fez publicações defendendo o impeachment de Donald Trump, acusou o presidente de estar ligado ao caso Jeffrey Epstein e ainda afirmou que, sem ele, o republicano teria perdido as eleições em 2024. Dono da SpaceX, Musk também sugeriu desativar do programa americano a espaçonave Dragon, utilizada para enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Horas depois, ele voltou atrás na ideia. Assessores da Casa Branca chegaram a mencionar a possibilidade de uma conversa por telefone na sexta-feira, em uma tentativa de selar as pazes entre os dois ex-colegas. Mas a ideia foi desmentida por funcionários do governo, horas antes de Trump dizer que iria vender seu carro da Tesla. Professor Lucas de Souza Martins, uma pergunta molezinha para você responder. Quem é que tem mais a perder nessa briga aí, Elon Musk ou Donald Trump? Eu creio que são os dois, Fabrício. O Trump, logicamente, ele perde um parceiro importante que é um financiador bastante relevante das suas campanhas eleitorais e também um parceiro importante nessa ideia de atingir objetivos que são cruciais da sua campanha, da sua eleição e agora do seu governo. Ele mesmo mencionou que queria que os Estados Unidos colocassem a sua bandeira em Marte, por exemplo. Como fazer isso sem a assistência direta das empresas de Elon Musk? E também tem esse fator que é importante, né? As empresas de Elon Musk, elas são fundamentais nessa união com o governo americano, exatamente na proteção do espaço aéreo norte-americano e a preocupação que existe com a China, por exemplo. Sem a participação da SpaceX e das empresas de Elon Musk, dificilmente os Estados Unidos terão essa força contra a China neste momento tão crucial na relação entre os dois países. E Elon Musk, por outro lado, também acaba perdendo muito à medida em que Donald Trump já ressaltou que, por exemplo, retiraria subsídios para as empresas que representam investimentos em carros elétricos. Isso geraria uma confusão para os acionistas, já mostra, né, para os acionistas um sinal de alerta com relação ao futuro da companhia Tesla, por exemplo. Por isso que os dois têm muito a perder e seria muito mais interessante para ambos que houvesse, digamos assim, uma reconciliação. Agora, professor, não dá para a gente imaginar, pelo menos nesse momento, a Casa Branca rompendo, por exemplo, o contrato com a SpaceX, né, que é muito importante ali para o setor aeroespacial. Isso está um pouco fora de cogitação nesse momento, não? Sem dúvida nenhuma. E a pressão dos acionistas também vai ser bastante relevante para determinar o que vai acontecer a partir de agora. É muito claro que hoje ficou mais do que evidente, através da presença de Donald Trump na Casa Branca, principalmente nesse segundo mandato, a respeito da importância da união do governo dos Estados Unidos com empresas privadas, através não só de subsídios, mas também de troca de informações, parcerias. Isso ficou bastante claro e se nota, né, que um depende do outro para que
objetivos não só da iniciativa privada, mas também americanos possam avançar. Por isso que é inevitável pensar que haja um rompimento muito drástico nesse sentido, da parceria da NASA com a SpaceX, por exemplo, e também a pressão dos acionistas da Tesla vai fazer com que Elon Musk necessariamente tenha que recuar em algum momento com relação aos seus ataques. Por isso que nós imaginamos, e obviamente que é difícil você fazer qualquer previsão nesse sentido, porque nós estamos falando de dois egos bastante peculiares, mas em um contexto, digamos assim, regular, normal, se imaginaria que existiria um recuo entre as duas partes. Agora, professor, rapidamente para a gente encerrar esse assunto, Elon Musk colocou muito dinheiro na campanha do Donald Trump ano passado, mais de 300 milhões de dólares. Ano que vem tem eleições legislativas nos Estados Unidos e os republicanos não podem ousar perder o controle que eles têm do Congresso. Como é que fica agora sem possivelmente esse dinheiro do Elon Musk? Bem, é um ativo do Elon Musk com relação ao Donald Trump. As colaborações financeiras de campanha são fundamentais e foram, sim, importantes na medida em que levaram novamente Donald Trump à Casa Branca. E o Elon Musk foi relevante não somente pelos seus investimentos pessoais, mas também por aproximar o Donald Trump de outros empresários deste ramo importante da tecnologia. E você percebeu, por exemplo, a presença destes empresários na posse do Donald Trump, representantes relevantes, CEOs da Amazon, do Facebook, o próprio Elon Musk estava lá, e Elon Musk, foi alguém que fez uma construção de uma coalizão que foi determinante, sim, para que Donald Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos. E é por isso que dá para imaginar que eventualmente haja uma reconciliação, e temos também a ideia de que Elon Musk não hesitará de ajudar candidatos republicanos caso candidatos democratas estejam em posição mais favorável. Bom, a gente ainda vai ter um minutinho para falar com o professor Lucas de Souza Martins sobre outro assunto. Já já a gente volta a conversar. Vamos seguir falando de Estados Unidos. Nessa semana, o presidente Donald Trump anunciou uma nova ordem proibindo a entrada de cidadãos de 12 países no território americano. Vamos dar uma olhadinha no mapa para ver quais são esses países? Com as novas regras, fica completamente proibida a entrada de pessoas vindas do Afeganistão, do Chad, da República do Congo, da Eritreia, da Guiné Equatorial, do Haiti, do Iêmen, do Irã, da Líbia, Mianmar, Somália e também Sudão. Todos esses países que estão aqui no nosso mapa pintados de amarelo. Além deles, o governo também instituiu restrições parciais para Burundi, lá na África, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e a nossa vizinha Venezuela. Segundo o presidente, essa medida é necessária para proteger os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e de outras ameaças de segurança. Entre as supostas ameaças, Trump mencionou falhas de cooperação na segurança dos vistos e a verificação da identidade dos viajantes, além da falta de fichas criminais, dos registros de fichas criminais e permanências além do tempo permitido nos Estados Unidos. Lembrando que lá no primeiro mandato, o presidente também proibiu a entrada de cidadãos de 7 países de maioria islâmica. E aquele caso gerou muita repercussão ao redor do mundo. Houve até algumas declarações de racismo, de preconceito, xenofobia e islamofobia, como a gente tinha visto aqui agora há pouco. Chamando novamente o professor Lucas de Souza Martins, porque, professor, ano que vem tem Copa do Mundo nos Estados Unidos e daqui 3 anos, melhor dizendo, tem Olimpíadas lá em Los Angeles, também nos Estados Unidos. Está se formando um mau anfitrião para esses eventos? Veja, a declaração do vice-presidente J.D. Vance já mostra um pouco qual será o tom dos americanos da Casa Branca com relação à vinda desses turistas na Copa do Mundo e também nas Olimpíadas. J.D. Vance disse que, na medida em que receberá estes turistas, eles terão a sua oportunidade de celebrar a Copa do Mundo, de vivenciar a Copa do Mundo em território americano, mas depois que a Copa terminar, todos deverão sair e não permanecer ilegalmente no país. Obviamente que em qualquer cenário, em qualquer país, nenhum mandatário vai desejar que
cidadãos de outras nações permaneçam no seu país de forma legal. Mas a forma como isso foi verbalizado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, logicamente que isso acende um alerta com relação à postura dos americanos nesta questão. E com relação ao banimento, digamos assim, né, de nações específicas, boa parte delas presentes na África, isso simboliza também uma questão humanitária bastante delicada, porque estamos falando de nações que geralmente passam por dificuldades do ponto de vista dos direitos humanos, e na medida em que você faz um bloqueio, não somente a governos, mas também a todo um país, a todos os seus nacionais, você também interfere na visão que o exterior possuía dos Estados Unidos a respeito da ideia, né, de que representaria um país que recebe imigrantes que buscam um refúgio humanitário. Isso muda a partir deste banimento, desta decisão do Donald Trump. Isso altera uma tradição importante dos Estados Unidos, mas também recupera um aspecto do primeiro mandato de Donald Trump, quando uma medida parecida também aconteceu naquele período. Exatamente. Conversamos com o professor de História Americana da Temple University, lá da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigado para todos nós. Bom, hora da gente conferir o que foi destaque nessa semana e o que vai ser destaque na semana que vem no Radar Internacional. Radar Internacional já chegou, captou muita notícia, muita coisa importante que aconteceu ao redor do mundo essa semana. Vamos conferir então o que foi manchete, o que foi destaque? A gente vai começar indo pela Oceania. Essa é a nossa primeira parada do Radar Internacional. Você lembra daqueles deputados Maori, no ano passado, lá na Nova Zelândia, que fizeram a haka no parlamento em protesto a um projeto de lei que pretendia mudar o tratado de fundação do país? Aquelas imagens rodaram o mundo, né? Naquele caso, no ano passado, a haka é uma dança muito tradicional. E agora 3 parlamentares foram suspensos por essa manifestação, mesmo com o projeto tendo sido rejeitado. Os deputados estão acusando o governo de racismo, enquanto o primeiro-ministro fala que as regras da casa estão sendo cumpridas. Suspensão de 1 semana para uma das deputadas, 3 semanas para outros 2 deputados por lá. Vamos para a Coreia do Sul. Na Ásia, o candidato liberal Lee Jae-myung foi eleito presidente do país, como as pesquisas já indicavam. Ele recebeu quase 50% dos votos, bem acima do segundo colocado, e prometeu unificar o país depois da crise gerada pela declaração de lei marcial. Importante a gente ficar de olho nisso aqui, porque a política externa da Coreia do Sul pode mudar bastante a partir de agora. E a gente vai então para Istambul. Em novas negociações lá na Turquia, Rússia e Ucrânia fecharam um acordo pela troca de prisioneiros de guerra e os restos mortais de mais de 6 mil soldados. Apesar dessa negociação, a reunião não teve nenhum grande avanço na questão do cessar-fogo no leste europeu, que era a grande expectativa. Exigências russas que não foram aceitas pelos ucranianos e exigências ucranianas que não foram aceitas pelos russos. Vamos ver até onde que isso vai dar. Virando a nossa página do que foi destaque aqui, vamos começar falando da Holanda, aqui no nosso centro. Vai passar por novas eleições em 29 de outubro, eleições antecipadas. O motivo é a queda do atual governo, que entrou em colapso depois que o partido de ultradireita abandonou a coalizão nessa semana por conta de uma discussão sobre a política migratória no país. É mais um país europeu, então, que vai ter eleições. A gente viu nessa última semana a Polônia, nas últimas semanas também Portugal. Muitas modificações políticas dentro da União Europeia. Agora falando de Donald Trump e Xi Jinping. Depois de uma conversa de 2 horas na quinta-feira, os 2 líderes prometeram voltar a se falar nas próximas semanas. Tanto o americano quanto o chinês conversaram sobre a guerra comercial, a relação envolvendo Taiwan, os minerais de terra raros, que são uma grande discussão econômica entre os países, e convidaram um ao outro para visitas de Estado. Isso também é muito importante porque o principal rival internacional hoje de Donald Trump é Xi Jinping e vice-versa. Uma aproximação pode apaziguar a questão da guerra comercial, que seria muito importante para a economia mundial. Aqui no Brasil também a gente vai sentir, já estamos sentindo, na verdade, né, os impactos. Quando fala, por exemplo, da tarifa do aço, do alumínio, a indústria lá em Minas Gerais, por exemplo, é diretamente afetada por isso tudo. Agora a gente vai para Portugal. Pela primeira vez desde 2023, a polícia portuguesa realizou buscas por Madeleine McCann,
que desapareceu no Algarve, no sul do país, em 2007, quando ela tinha apenas 3 anos de idade. A operação foi um pedido da Procuradoria da Alemanha, que tenta indiciar oficialmente um suspeito que já está preso por outro crime e que pode sair da cadeia se não houver esse indiciamento. Só que, mais uma vez, as buscas não tiveram resultado. Foram 4 dias lá no sul de Portugal, escavações que foram feitas e nada que tenha sido encontrado, nenhuma pista que indique o paradeiro de Madeleine McCann. Agora a gente vai conferir o que vai ser destaque na semana que vem. Começando na terça-feira, a partir das 18 horas, os pilotos da Aerolíneas Argentinas vão entrar em greve no aeroporto de Ezeiza e no aeroparque Jorge Newbery, lá em Buenos Aires, as duas principais portas de entrada da Argentina. Eles pressionam o governo por um reajuste salarial, além da falta de investimentos nas aeronaves e uma série de medidas que podem desregular o setor. Por exemplo, a diminuição do tempo de descanso da tripulação, que pode diminuir de 36 para 30 horas semanais. Tem também a questão das férias. Os pilotos da Aerolíneas têm 40 dias de férias, o governo quer reduzir para 15. Já na quarta-feira, várias cidades nos Estados Unidos, México e Canadá iniciam a contagem regressiva para a abertura da Copa do Mundo de 2026. O torneio começa em 11 de junho do próximo ano, claro, e será a primeira edição com 48 seleções, com direito a estreantes, como o Uzbequistão e a Jordânia. A gente espera que o Brasil esteja lá agora com Carlo Ancelotti para levar a gente ao Hexa, né? O tão sonhado Hexa, será que vem? Tá um pouco difícil, mas não vamos perder a esperança tão cedo não, né? E olha, 1 ano depois da condenação por falsificação de documentos em Nova York, a Justiça dos Estados Unidos vai julgar o recurso do atual presidente Donald Trump sobre o caso. O republicano que se tornou o primeiro chefe de Estado da história americana a ser condenado criminalmente, alega ser inocente e vítima de uma armação judicial. A gente lembra, esse é o caso dos pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels, que ele maquiou antes das eleições de 2016 para não ter nenhuma repercussão negativa por lá. Se tornou o primeiro presidente condenado da história americana. Esse foi o Radar Internacional dessa semana. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma nova crise política após um membro da sua coalizão ameaçar votar com a oposição pela dissolução do parlamento. A reportagem é de Grieco Holtz. A votação está marcada para a próxima semana e pode colocar fim ao atual governo de direita, que enfrenta queda de popularidade em meio à guerra contínua na faixa de Gaza. A ameaça partiu do partido ultra-ortodoxo United Torah Judaism, que exige a aprovação de uma legislação que formalize a isenção de jovens ultra-ortodoxos do serviço militar obrigatório. Caso a proposta não avance, o partido promete se retirar da coalizão e apoiar a moção apresentada pelo partido de oposição Yesh Atid, liderado pelo ex-premier Yair Lapid. Netanyahu, o premier mais longevo da história de Israel, ainda não se pronunciou publicamente sobre a crise. Uma fonte próxima ao governo, sob anonimato, afirmou que as negociações continuam nos bastidores para evitar o colapso da coalizão. Atualmente, o governo detém uma maioria de 8 assentos, com a United Torah Judaism ocupando 7 e o partido Shas, também ultra-ortodoxo, com 11. A coalizão, no entanto, está profundamente dividida sobre a questão do alistamento militar. Enquanto os partidos religiosos exigem a manutenção da isenção, os setores seculares da direita rejeitam o privilégio e ameaçam deixar o governo se a medida for aprovada. O deputado Ohad Tal, do Partido Sionismo Religioso, criticou duramente o líder da United Torah Judaism, acusando-o de colocar o país em risco por interesses eleitorais. Tal afirma que a isenção total dos ultra-ortodoxos não pode mais se sustentar e pediu negociações para um novo modelo de alistamento. Analistas avaliam que Netanyahu aposta no blefe dos ultra-ortodoxos, já que pesquisas de opinião indicam que a coalizão perderia forças em eleições antecipadas. A pressão também vem das suas. Netanyahu tem sido amplamente criticado por não ter evitado o ataque surpresa do Hamas em outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos. Desde então, cresce a pressão de manifestantes e familiares de reféns para que o governo busque um acordo e encerre a guerra em Gaza.
Ainda assim, aliados dentro da coalizão insistem que o conflito deve continuar até que o grupo militante seja completamente eliminado. Mesmo tendo vencido as eleições em 2022 e com mandato até 2026, Netanyahu pode ver seu governo encurtado, como tantas outras administrações israelenses que não completaram o mandato. E o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui. Olha, com um recado, nesse fim de semana, você que vai receber sua família em casa, sem brigas, isso não é uma competição Donald Trump e Elon Musk, hein? A gente segue de olho em tudo que acontece ao redor do mundo e a gente conta também com a sua audiência no nosso próximo encontro, que é no sábado que vem. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.